Vamos falar de contratação. Senta, pega papel e caneta, porque hoje eu quero conversar com você sobre contratação. Contratação assertiva, contratação fácil. Por que que eu decidi falar sobre esse assunto, tá? Estava conversando agora há pouco com uma pessoa e eu trabalho com essa pessoa, com esse empresário, trabalho desenvolvendo ali prompts para que ele possa usar esses prompts para trazer novos colaboradores para a empresa dele, aquela descrição de cargo. E existe uma forma de você trazer pessoas maravilhosas para perto de você usando perfil comportamental. E conversando com ele, ele me trouxe a seguinte frase: Dani, hoje está um desafio contratar. Meus amigos empresários têm falado muito comigo sobre isso. Hoje está um baita de um desafio contratar. Se não fosse você, eu estava ferrado, estava ferrado. Eu ri, brinquei, imagina, né? Aquela coisa toda, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? As pessoas estão vivendo esses empresários, os empresários estão vivendo aí essa dificuldade mesmo na contratação, e a questão está relacionada com eu vou pegar qualquer coisa que está disponível para preencher a vaga. Então a preocupação está em preencher a vaga e não necessariamente em trazer um colaborador que seja maravilhoso, incrível e perfeito para essa vaga. Então, falando sobre o colaborador perfeito, o colaborador assertivo, o excelente colaborador para uma vaga, eu preciso trazer parâmetro para você. Quando a gente fala de perfil comportamental DISC, em especial o perfil comportamental DISC, eu estou falando de pessoas que naturalmente vão ter mais performance em algumas áreas. Performance natural. E não é aquela performance que é treinada, é uma performance natural. É como se essa pessoa ela tivesse nascido para fazer isso. É como se essa pessoa ela tivesse sido geneticamente preparada, programada para fazer o que ela faz. Então, imagina se eu pedisse para você agora, escreve aí teu nome completo com a mão que você está habituado a utilizar, escrever. Você escreve com o pé nas costas, pá, 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 e fica lindo. Agora, se eu disser a você, agora escreve o seu nome, assina aí o seu nome com a mão que você não está habituado a utilizar. Essa tarefa agora ela vai levar mais tempo, vai consumir mais energia, mais atenção. É exatamente isso. Uma pessoa que tem o perfil comportamental DISC certinho para aquela atividade, é como se ela estivesse escrevendo o próprio nome, ó, com a mão que está habituada a utilizar. É rapidão, tá tudo certo, é maravilhoso. Agora, uma pessoa que não tem o perfil DISC assertivo adequado para aquela vaga, é como escrever o nome com a mão que não está habituada a utilizar. Vai sair? Até vai. Fica perfeito? Não. Então, esse é o cenário em que muitos empresários estão colocados hoje. Estão trazendo qualquer pessoa sem se preocupar com a fase comportamental. E por que é importante a fase comportamental, Dani? Simples. Você contrata pelo currículo, mas você vai demitir pelo comportamento. É o comportamento que vai tirar esse personagem, esse colaborador ou esse novo funcionário do jogo. Então, é importante estar no teu radar, é importante estar na tua cena, no teu olhar. Quando você for contratar, é necessário que você tenha clareza sobre os comportamentos que você está esperando desse candidato na vaga que ele for ocupar. Então, falando sobre isso, vou te dar aqui um exemplo que eu acho que vai fazer total sentido, você vai compreender algumas coisas comigo, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo, por exemplo, de um influente é um cara comunicativo, persuasivo, é um cara otimista, é um cara sociável, risonho, brincalhão. Então, quando eu falo do perfil comportamental de influência e penso, por exemplo, numa vaga de vendas, parece que esse cara foi geneticamente preparado para fazer isso dar certo. Um vendedor otimista, falante, comunicativo, risonho, brincalhão, caraca, parece ser a pessoa ideal para essa vaga, para esse cargo. Mas eu preciso trazer clareza para você acerca do seguinte: nem todo influente vai performar em vendas. Eu preciso entender o que esse influente vai vender. Porque, por exemplo, se eu coloco alguém com influência para vender dispositivo eletrônico, computadores, softwares muito complexos, algo que tenha muitos detalhes, a tendência é essa pessoa não performar a longo prazo ou cometer muitos erros. Então,
Sempre que você for pensar em um perfil comportamental para associá-lo a uma vaga, você precisa considerar o que será feito por esse personagem, uma vez que ele estiver ocupando essa vaga. Então, tá, vai ser vaga para vendas, como eu falei hoje com esse empresário. Ok, a vaga é vendas? É vendas. Venda de quê? É venda de que produto? É venda de serviço? É venda de produto? É venda de quê? O que será vendido por ele? Uma outra coisa importante é qual é a rotina que esse colaborador vai estar inserido. Ele abre loja, fecha a loja, vai ter que lançar alguma coisa no CRM, num sistema de vendas. Ele vai ter que organizar alguma coisa, ele vai ter que organizar, por exemplo, um escritório, vai ter que organizar, por exemplo, uma estação de trabalho, vai ter que organizar um estoque. Essa venda é presencial, tete a tete, um a um, ou essa venda é online? Então, todos esses fatores vão estar envolvidos no resultado total de uma venda, no resultado final de uma venda. Então, veja, é fundamental a gente ter clareza, a gente ter entendimento, a gente ter ciência de tudo que está associado em relação à atividade versus o comportamento, antes de eu pensar em lançar uma possibilidade de vaga, antes de eu pensar em lançar um descritivo de vaga. Então, a minha pergunta sempre para o empresário, quando eu estou trabalhando com ele, é: ok, me fale tudo, tudo que estará no escopo de trabalho desse colaborador a partir do momento que ele sai da casa dele até o momento que ele retorna à casa dele. Dani, por quê? Deixa eu te dar parâmetro. Tem algumas empresas, por exemplo, em que o relacionamento com o cliente acontece muitas vezes antes desse colaborador chegar na empresa. Quem trabalha muito com vendas online costuma ter esse comportamento, costuma ter esse processo. Eu preciso entender quais são os passos, os detalhes, as informações que vão estar inseridas nesse processo de trabalho desse colaborador antes de eu cogitar a hipótese de já lançar um descritivo de cargo. O descritivo dessa vaga, o descritivo de vagas, precisa conter informações comportamentais, precisa conter informação do comportamento que eu estou esperando para essa vaga. Então, procuro vendedores para uma marca de suplementos que seja proativo, otimista, risonho, brincalhão, animado, que goste de se relacionar com pessoas. Então, aqui eu dei um exemplo bem por cima para você ter clareza, para você ter ideia. Não adianta lá, vendedor para loja de suplementos. Tá, e o que você está esperando? O que você está querendo? Qual é o teu desejo para essa vaga? Então veja, a gente precisa considerar essa cena e esse cenário antes de simplesmente lançar aí, nos sites de divulgação de oportunidade, uma informação aleatória. Informação aleatória traz gente aleatória, e gente aleatória não vai performar na tua empresa, porque não está ali atraído pelo que de fato vai ser feito, assinar a mão, escrever o nome com a mão que você assinar a mão, escrever o nome com a mão que você está acostumado a utilizar. Vai ser fluido, vai ser natural. Dani, significa que se eu botar, por exemplo, uma pessoa que tem conformidade para vender, não vai dar certo? Pode dar certo, com o estímulo certo, com treinamento, com capacitação, com desenvolvimento de inteligência emocional, sim, pode dar super certo. Vai ter um pouquinho mais de esforço? Vai, mas se tiver o estímulo certo, se tiver a capacitação certa, se tiver o direcionamento certo, se tiver paixão dessa pessoa fazendo o que ela vai fazer, vai atuar, super flui, dá super certo. Então, olha como isso precisa estar no nosso radar. Não basta eu lançar simplesmente uma possibilidade aleatória de vaga sem eu considerar todas as fases comportamentais. Quando a gente fala de perfil comportamental, e olha só, se você ficar com dúvida no que eu vou falar, procura outros vídeos aqui no canal para você tirar a sua dúvida. Tem vídeos onde eu vou explicar bem direitinho perfil alto, perfil baixo, vai ficar mais fácil de você entender. Mas quando
eu estou falando de perfil comportamental, no ato da contratação, eu preciso checar não só o perfil mais alto, muitas vezes o perfil mais baixo. Vou te dar um exemplo. Fiz uma contratação para o marketing, um gestor de marketing, há um tempo atrás, e pelo escopo da vaga, pelo desenho da vaga, por todas as atribuições que me deram acerca da vaga, eu falei: caramba, eu preciso encontrar uma pessoa com baixíssimo conforme, pouco importa o que vai estar no alto, eu preciso encontrar um baixíssimo conforme. Por quê? O baixo conforme é criativo, pensa fora da caixa, é livre, espírito livre, desenvolve coisas, pensa em várias coisas diferentes. Então, eu precisava de alguém naquele momento que tivesse baixíssima conformidade. De fato, a gente achou e a pessoa está lá até hoje, performando super bem. Dani, você está falando que eu preciso abrir mão da parte técnica? Não estou falando isso, tá? O currículo técnico, o currículo onde eu vou conseguir checar todas as hard skills desse colaborador, ele é fundamental, ele é necessário. Eu não vou trabalhar sem mexer com isso. Contudo, a fase comportamental ela é fundamental. E hoje, a grande dificuldade em contratação que a gente está vendo aí no mercado é porque considera-se só o currículo técnico e deixa-se de lado a fase comportamental, deixa-se de lado todo o processo comportamental. Então, aqui daria para a gente ficar conversando sobre isso mais umas 10 horas, só trazendo possibilidades, só trazendo cargos e situações, mas eu também quero te ajudar em relação a isso. Coloca aqui nos comentários qual é o cargo que você gostaria da minha ajuda para eu trazer aqui uma análise sobre que tipo de perfil comportamental eu colocaria nesse cargo, tá bom? Então descreve aqui no comentário, bota lá, Dani, é vendas, é administrativo financeiro, sei lá, atendimento ao cliente, saque, enfim, bota aí a vaga que você gostaria que eu trouxesse aqui a minha visão, minha opinião, a minha ajuda, meu auxílio, coloca aqui que eu te ajudo, grava um vídeo para você te ajudando aí a colocar o personagem certo nessa vaga. Então, beijo para vocês. Espero que você continue por aqui pelo canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas. Ative as notificações para você receber os próximos vídeos também. E comenta aqui embaixo. Bota aí a vaga que você quer preencher e o que está inserido aí nessa vaga, o que você está esperando de comportamento, que eu trago um vídeo fazendo uma baita de uma análise para você. Combinado? Beijo para vocês. Até!